Olá, irmãos, estamos aqui para mais um devocional. Que Deus possa nos abençoar nessa reflexão. O texto de hoje também é bem conhecido, está lá em Atos 2, versículos 42 até o 47. Então, antes da gente ler, antes da gente refletir, vamos orar. Feche os olhos. Pai querido, Tu és maravilhoso, soberano, por isso te damos graças, por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de estar cultuando a Ti, lendo, estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai, para esse estudo, para esse devocional, que possamos aprender claramente a Tua Palavra, que possamos entender claramente aquilo que Tu tem a nos dizer. A oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Bom, na minha versão NVI diz assim, Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam de refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, o contexto dessa passagem fala sobre a igreja primitiva, no tempo em que eles estavam iniciando a igreja, onde eles viviam em comunhão, onde eles partiam o pão, onde eles tinham prazer em estudar a palavra, em partilhar daquilo que eles aprendiam. E confesso que assim, é prazeroso estar junto dos irmãos, sim, é prazeroso estar em comunhão, e eu sinto muita falta disso. Estamos em casa ainda, devido ao decreto, sempre se expandindo, sempre se acrescentando mais 7 dias para que fiquemos em casa. Sinto falta dessa comunhão, desse convívio com os irmãos em minha igreja local. Eu sinto falta do bate-papo, eu sinto falta das conversas posteriores ao culto, das saídas, do happy hour com os amigos, após o culto. Sinto falta, sim, dessa comunhão, de estar próximo uns aos outros. Mas estamos em casa. Eu quero dizer que, por estarmos em casa, muitas coisas a gente não consegue fazer. Aquele abraço, aquele aperto de mão, aquela conversa bem informal, bem tranquila com o seu irmão. Mas isso não nos impede, irmãos, de assim como na igreja primitiva, assim como nós fazemos em dias comuns, estarmos em casa não impede de participarmos da comunhão uns com os outros. Porque nossa igreja, a Igreja Batista da Igreja da Praia, pela qual eu congrego, nós temos até iniciado um processo de contato, mesmo à distância. Então eu mesmo, particularmente, tenho feito ligações em grupo com os adolescentes aos domingos pela manhã, mantendo um pouco o foco aí de cada um para que a gente se mantenha firme nos estudos. A gente tem que manter esse contato. A comunhão está impedida da proximidade, está impedida de contato, mas está impedindo as proximidades e os contatos, Mas isso não impede, estarmos em casa não impede que a igreja esteja sempre em comunhão uns com os outros. Então o conselho que eu dou para os irmãos é aplicação prática, comunhão mesmo na quarentena. Então estejam atentos, liguem uns para os outros, perguntem como é que está a sua vida, como é que está a sua devocional, como é que está o seu estudo da palavra, se esse tempo em casa está o deixando mais próximo do Senhor ou se está deixando mais distante do Senhor, porque é muito cômodo você estar em casa relaxado. Então, muitas pessoas que reclamavam talvez de falta de tempo e queria ter mais tempo para Deus, agora Deus deu esse tempo, mas ao invés de se dedicar ainda mais ao Senhor, deve estar relaxado, deve estar acomodado, deve estar tirando férias antecipadas aí. Mas nós podemos sim nos mantermos em comunhão mesmo à distância. Então a aplicação é simples, Vivam a comunhão mesmo à distância. Liguem uns para os outros. Façam chamadas de vídeo, se for o caso. Perguntem como está cada um. Perguntem sobre as necessidades
financeiras desse irmão, que muitas pessoas podem estar precisando, mas às vezes não quer falar, mas de repente numa conversa mais íntima as pessoas podem se abrir. Se dediquem mais à palavra, partilhem do pão mesmo à distância, ou seja, você pode comprar alguma coisa, lembrar do irmão e procurar um meio de entregar aquilo que ele necessita, algo informal, algo como que acontece no dia a dia, aquilo que acontece de o vizinho fazer o bolo, pede o açúcar na casa de um, pede a massa na casa do outro, que isso possa acontecer naturalmente, ainda à distância, com os devidos cuidados, com as devidas precauções. Podemos sim nos manter em comunhão mesmo à distância. Eu confesso que eu tenho buscado fazer isso, tenho falhado, claro, com alguns irmãos, mas aos poucos a gente tem que ir se adaptando a essa dificuldade e poder vencer. Vencer não porque nós somos bons, mas vencer porque a gente faz isso para o Senhor. E Ele vai nos dar recursos, vai nos dar meio para que a gente consiga de fato cumprir tudo aquilo que é de propósito dele. Então, irmãos, com base na aplicação, com base no estudo de hoje, em Atos 2, 42 a 47, que a igreja primitiva estava em comunhão, independente do período, eles estavam na igreja primitiva, nós devemos viver assim hoje, e mesmo cada um em sua casa, podemos ainda estar em comunhão uns com os outros. Então, hoje as redes sociais, para quem sabe usar, ela é muito boa. Então, faça isso, aproveite disso, para que você continue mantendo contato uns com os outros, e que você possa suprir a necessidade também uns dos outros, partindo do seu pão, e que vocês possam estar em casa também em oração, uns para com os outros. Então, irmãos, que vocês possam continuar refletindo e que em breve nós possamos estar de novo abraçados, próximos, para que a gente possa cultuar com muito mais alegria. A aplicação que eu deixo para hoje é essa, é muito simples, mas que seja muito edificante para nossas vidas. Fiquem com Deus.